Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Uma coisa que Jesus quer mostrar para nós, Ele quer mostrar para nós, através dessa leitura, através dos seus gestos, mostrar um convite que Ele faz. Jesus faz o convite de termos o mesmo olhar, que Ele tem. A gente bem sabe que Jesus, Ele conhece o interior. Ele sabe sondar o interior das pessoas. Ele sabe sondar o interior das comunidades, o interior das famílias. E isso se reflete nas nossas orações. Quando nós vamos rezar, quando nós estamos em oração, já estamos falando com alguém que já sabe o que a gente está passando. Se é um momento alegre, um momento feliz, você vai partilhar aquilo com o Senhor, que Ele já está ciente. Senhor, hoje eu quero rezar a Ti, porque eu estou muito contente, Tu sabes disso. Meu filho passou na faculdade, eu tive a possibilidade de entrar no emprego, e como o Senhor enxerga o meu coração, sabe como estou contente, como estou feliz. Então o Senhor conhece o nosso coração e nós sabemos disso. Só que mais de saber sobre isto, Jesus pede que a gente tenha esse mesmo olhar. Porque, em geral, nós olhamos o exterior. É o que se mostra aqui nas leituras. Na época de Jesus, quem se encontrava com a doença de hanseníase, e aí, exteriormente, visto como uma pessoa impura, visto como uma impureza, era logo julgado no seu todo e expulso então da sua sociedade, expulso do seu povo, da sua família, não convivia mais com ninguém, era tirado. Em vez de se tirar a doença, se tirava a própria pessoa. E aí Jesus, vendo que essa pessoa, este irmão, se aproximou dele. E se aproximou com um coração sincero, se aproximou com um coração puro. Se aproximou com um coração puro. Diante da pureza desse coração, desse irmão enfermo,
o Senhor fez refletir no seu exterior o que estava no seu interior. Se o seu exterior, aos olhos de todos, estava impuro, o seu interior estava purificado. E o Senhor então fez externar esta pureza que estava dentro dele para fora. Como se falasse assim: se esta é a condição para você voltar aos seus, voltar ao seio do seu lar, do seu povo, da sua sociedade, que assim seja feito. Que o que está no seu coração, que a pureza do seu coração seja demonstrado externamente. E aí você pode voltar para a sua casa. Diante desse convite de Jesus, de olharmos como Ele, de olhar o interior e perceber como é que está o interior, primeiro nosso, depois dos irmãos, e também faz o gesto de acolhida. E favorecer a acolhida dos irmãos, o retorno dos irmãos ao seu ambiente próprio. E quantas vezes a gente não faz isso? Favorecendo a volta, o retorno de tantas pessoas que às vezes estavam alienadas de suas famílias, de suas condições, por um motivo ou outro, e você foi lá e você ajudou. Como Jesus ajudou esse irmão, você também foi e ajudou um irmão, ajudou uma irmã a voltar a ter uma vida com dignidade, a voltar a ter uma vida com abundância, uma abundância que provém da graça de Deus. Assim sendo, como Jesus foi canal da graça para aquele homem, muitas vezes também nós somos esse canal de graça para tantas pessoas que se aproximam de nós, e porque você tem um coração puro, porque você tem um coração sincero, você se torna também canal de graça. Você é Jesus para aquela pessoa naquele momento que lhe pede uma ajuda. Jesus ajudou com o que tinha, nós ajudamos com o que temos, e com sinceridade dispomos dos nossos dons. Jesus tem os seus dons, nós temos os nossos, e o que temos, oferecemos. Como São Pedro: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. O que temos, oferecemos de coração. E quando é oferecido de coração, Deus multiplica muitas e muitas vezes. O importante é se dispor a ajudar o próximo, é se dispor a ajudar o irmão, é até mesmo sair da condição que se encontra o leproso e se colocar na condição de Jesus, que eu acho que foi um movimento que esse irmão fez, seguindo o exemplo do mestre, que aconteceu com ele. Ele recebeu uma graça de Deus, logo ele se dispôs também a ajudar tantos outros. Penso que este fez parte também da primeira comunidade cristã, comunidade dos apóstolos. Como Jesus teve sua ascensão ao céu, e os 12 tinham uma comunidade até grande, de umas 500 pessoas. Entre essas 500 pessoas estava esse irmão, provavelmente um pregador da palavra, porque uma coisa ele já podia pregar: o testemunho da vida dele, desse encontro com Jesus. Algo ele já podia oferecer, que era esse testemunho. Às vezes temos pouquinho na nossa mão, mas esse pouquinho pode ser partilhado com os outros. E é nesta partilha que nós vamos reconhecer a graça de Deus. É na partilha que nós vamos reconhecer a graça de Deus, com os nossos dons, com os nossos talentos, na qual, a exemplo daquela outra passagem dos 5 pães e 2 peixes, o Senhor faz multiplicar, 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 até chegar o tanto necessário para que todos tenham vida e vida em abundância.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,